Pois é, existe uma crise silenciosa acontecendo todo dia dentro das salas de aula no Brasil. Em 2010, uma tese de mestrado da Fabiana Barreira Galan foi a fundo para investigar os desafios da autoridade do professor. Hoje, a gente vai mergulhar nesse estudo para entender por que as conclusões dele parecem ser ainda mais urgentes hoje em dia. Essa frase aqui, não sou paga para aguentar isso, é pesada, né? A gente quase consegue ouvir o tom de cansaço. E ela é muito mais do que um simples desabaço. Ela é um sintoma, um sinal de esgotamento que mostra que tem um problema bem mais fundo na educação. É o nosso ponto de partida perfeito para essa conversa. Então, qual é o cenário que o estudo pinta para a gente? Uma sala de aula que, muitas vezes, deixa de ser só um lugar de aprendizado para virar um campo de batalha. Um lugar de conflito, de desrespeito, onde a relação entre professor e aluno parece estar quebrada. E quando a pesquisa foi perguntar diretamente para os professores, e aí, qual o maior problema? As respostas vieram na lata. Falta de respeito, aluno respondendo aquela conversa que nunca para, desobediência. Mas o pulo do gato aqui é entender que não são só atos isolados. Juntos, eles formam um padrão, um retrato de algo muito maior. E aqui está o ponto central. A tese argumenta que toda essa indisciplina é, na verdade, um sintoma. O sintoma de uma crise que atinge a própria ideia de autoridade dentro da escola. E para a gente conseguir entender isso de verdade, a gente precisa primeiro separar o joio do trigo, fazendo uma distinção que é vital. Vamos agora para o coração da pesquisa, que é essa diferença crucial e que muita gente confunde, entre duas palavras que até soam parecido, mas que são o oposto uma da outra. Primeiro, o que é o autoritarismo? Pensa nele como o poder pela força. É baseado no medo. A regra é imposta de cima para baixo, sem conversa. É aquele obedece quem tem juízo. É um sistema que não abre espaço para pergunta, só para submissão. Já a autoridade é outra coisa. Ela não é imposta, ela é construída. É uma relação, sabe? Que se baseia em respeito, em diálogo. As regras existem, claro, mas elas são discutidas, explicadas. O objetivo é guiar e não dominar. E quando a gente coloca os dois lado a lado, a diferença fica gritante. De um lado, imposição, do outro, construção. De um, o medo, do outro, o respeito. A grande sacada do estudo é que a crise que vivemos hoje acontece porque, na nossa ânsia de rejeitar o autoritarismo do passado, o que é corretíssimo, a gente acabou sem querer jogando fora a autoridade legítima junto. Tá, mas como foi que a gente chegou nesse ponto? A pesquisa vai lá atrás, buscando as raízes disso em grandes mudanças sociais e históricas que foram, aos poucos, minando os modelos de autoridade que existiam antes. Vamos pensar numa linha do tempo rápida. Antigamente, as hierarquias eram muito claras, muito rígidas. Aí chegam os anos 60 com uma onda de questionamentos contra todo tipo de poder. E hoje? As estruturas familiares são completamente diferentes, muito mais diversas. Segundo o estudo, toda essa transformação acabou deixando um vácuo de referência para crianças e jovens. E qual a consequência direta disso? Aquela batata quente de ensinar o que é limite, o que é disciplina, que antes era uma responsabilidade muito centrada na família, foi parar quase inteiramente no colo da escola. O problema é que a escola recebe essa tarefa enorme no momento em que a autoridade do próprio professor já está em xeque. É uma verdadeira sinuca de bico. E isso nos leva a um ponto muito concreto que conecta essa crise toda a um problema que a gente vê todo dia: a desvalorização social e financeira da profissão de professor. Essa outra frase do estudo, ela é muito forte. Hoje em dia, quem é professor é porque ama. Tem um orgulho aí, claro, mas tem também uma dose de resignação, né? É quase como dizer, já que o reconhecimento e o salário não vêm, o que nos resta é o amor pela causa. E olha, isso não é só uma impressão. Os números da pesquisa mostram. Dos 7 professores que participaram do estudo, 6 disseram que sentiam a profissão como desvalorizada ou até completamente sem valor. É uma maioria esmagadora. E isso tudo acaba criando um círculo vicioso muito perigoso. A sociedade não valoriza o professor, o que afeta a autoestima dele. Um professor com autoestima baixa, se sentindo desvalorizado, tem muito mais dificuldade de ser aquela figura segura, aquele líder que consegue construir uma autoridade democrática. E aí, a indisciplina aumenta e reforça a imagem de uma profissão em crise. Uma coisa vai alimentando a outra. Mas calma, a pesquisa não fica só apontando o problema, não. Ela também mostra caminhos, ela aponta soluções.
Então vamos ver o que o estudo sugere para construir essa tal de autoridade democrática. O caminho, segundo o estudo, passa por 5 atitudes que andam juntas. Primeiro, escutar de verdade o que o aluno tem a dizer. Segundo, dialogar, construir as regras em conjunto, não só impor. Terceiro, ser justo. A regra tem que valer para todo mundo, sempre. Quarto, ser firme. E firmeza não tem a ver com gritar, tem a ver com passar segurança, com ter limites claros. E por último, talvez o mais essencial, dominar o conteúdo. O respeito que vem da admiração pela competência de alguém é a base mais sólida para qualquer autoridade. E aqui tem um alerta muito importante do estudo: construir essa autoridade democrática não é virar o amigão da turma, não é deixar a bagunça rolar solta, é sobre ser um líder. Um líder que é respeitado, que ouve, que dialoga, mas que deixa muito claro que ali existem papéis diferentes. É liderança com respeito, não permissividade. E a gente termina com a grande questão que fica no ar depois de analisar tudo isso. Se a autoridade dentro da sala de aula depende fundamentalmente do respeito, como é que o professor pode construir essa relação se do lado de fora dos muros da escola a sociedade muitas vezes não parece respeitar a sua profissão? É uma reflexão que tira o problema só da sala de aula e mostra que, no fundo, essa é uma questão de todos nós.